Neste momento vamos para mais um vídeo para o canal. Eu conto com a sua ajuda assistindo esses vídeos que eu tenho feito, deixando o seu like, ativando o sininho, se inscrevendo. Não custa nada, é de graça. Você pode ajudar. É você que pode ajudar o crescimento do canal, onde os vídeos eu tenho feito para ajudar no conhecimento da Palavra de Deus. E hoje eu escolhi um tema para nós estudar. E o tema é o preparo de purificação. Então, quando Deus chamou o povo, determinou que ele se apresentasse diante de Deus para participar das coisas sagradas, e ele disse a Moisés, certa feita, que ele descesse ao povo. E eu quero ler algum versículo da Palavra de Deus lá no livro de Êxodo, capítulo 19, e verso 10 e 11. Ele chamou Moisés e disse a Moisés: desce ao povo e fala com eles a respeito que eu vou me apresentar perante ele. E disse o seguinte: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica hoje e amanhã, e lava eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Então, Deus disse a Moisés que ele preparasse o povo, santificasse o povo. No hoje e amanhã, disse ele, porque no terceiro dia é que eu vou me apresentar perante o povo. No terceiro dia ele se apresentaria e o povo teria que estar santificado. Então, 2 dias era para eles se purificar de todas as coisas imundas. E ele deu alguns requisitos para eles se preparar e se abster-se daqueles requisitos que ele determinou através de Moisés para o povo. No verso 15 ele disse: e disse ao povo: estai pronto para o terceiro dia, não chegue a mulher. Então, ele tinha que se resguardar aquele dia de não tocar em mulher. E ele não poderia tocar em mortos, nada que fosse considerado imundo, porque no terceiro dia Deus ia se apresentar perante o povo. E ele deveria estar preparado no terceiro dia. Isto é a preparação para ele participar das coisas sagradas. Quando nós vamos para o livro de João, capítulo 13, nós lemos o seguinte, capítulo 13, e verso 9 e 10, diz que Jesus foi participar da última ceia com os seus discípulos, porque estava chegando a hora dele partir desta terra, cumprir a sua missão aqui nesta terra. Ele disse no verso 9 e verso 10, disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois
no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos. Então, quando Jesus se aproximou dele para lavar os seus pés, ele disse: Nunca, Senhor, tu me lavarás os meus pés. Ele reconhecia a santidade do Senhor, quem ele era. Ele conhecia, tinha ele discernimento de quem ele era. E ele disse: Nunca me lavarás os meus pés. Diz que ele, dizendo estas coisas, o Senhor disse a ele: Olha, se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Pedro, quando ouviu estas palavras, ele disse: Senhor, lava também o meu corpo, a minha cabeça, tudo tu pode lavar, sendo que, se tu não fizeres isto, eu perco o direito de estar contigo. E disse Jesus: Não, tudo já está limpo, tu já fizeste esses preparativos para estar diante, para participar da Páscoa, porque ele já tinha cumprido o seu dever. Aquilo que Moisés tinha dito, que o primeiro, um dia, e o segundo dia, ele tinha feito todos os preparativos, tinha lavado as suas vestes, ele tinha lavado o seu corpo, ele tinha feito todos os preparativos, não tinha tocado em nada imundo, ele não tinha participado de coisas que viesse impedir dele participar da Páscoa. Então, disse o Senhor: tu já fizeste esta parte, agora só precisa eu lavar os seus pés. Então, diz a Bíblia que Jesus fazendo isto. E Paulo ainda afirma que Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o comeu e deu a todos, dizendo: Este é o meu corpo que é partido por vós. E tomou o cálice do mesmo modo, dando graça, disse: Esse é meu sangue que é derramado por vós. Bem, na noite que foi traído, eu já fiz um vídeo anterior sobre o dia da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E agora estamos vendo que Jesus, na noite em que foi traído, isto é, depois dele comer o cordeiro pascal, ele, na noite seguinte, ele foi traído. Por isso ele disse que nem todos estão limpos. Aqui nós estamos vendo que dia ele foi traído, porque a Páscoa era feita aos 14 dias. E na noite seguinte, depois do dia 14, ele foi traído, que é o início ou a continuação dos pães ázimos que eles comiam uma semana seguinte. Na semana, eles continuavam comendo o pão ázimo. E ele estava na noite depois da Páscoa, que era aos 14 dias. Então, na noite seguinte, que era do primeiro dia da semana. Então, era no dia 15. E ele estava dando sequência. Naquela noite, ele foi traído. Sendo ele traído, não foi morto naquele dia, porque ali eles começaram o julgamento dele. Foi levado aos sacerdotes, aos religiosos da época, que fazia o julgamento. Foi levado também perante o sinédrio. E ali todos buscavam
alguma coisa que pudesse lhe condenar. Foi levado perante Pilatos, perante Herodes, e a pressão do povo, dos religiosos da época, que eles queriam encontrar alguma acusação que pudesse lhe condenar. E todos eles ali não encontravam. Propuseram a eles que daria Barrabás no lugar dele e soltariam ele, porque não acharia o crime. Mas a pressão continuava. E diz que ele foi entregue ao sacerdote, aos judeus, para o crucificá-lo. E a Bíblia nos diz que, quando nós lemos o livro ainda de Marcos, verso 16, o que ele está nos dizendo no verso 16, verso 1 e 2. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para ir ungí-lo. Verso 2. E no primeiro dia da semana foram para o sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. Então, estas mulheres compraram aromas, perfumes para ungir o corpo. E diz que, ao nascer do sol, elas chegaram lá no sepulcro. E diz que quando lá chegaram, elas disseram no verso 9, e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Então, aquelas 3 mulheres, quando lá chegaram, diz que Maria Madalena foi a primeira a ver o Senhor. E isto no primeiro dia da semana. E ele disse, no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã, cedo ao nascer do sol. Elas encontraram o Senhor já ressuscitado no primeiro dia da semana. Então Jesus morreu. Não foi na primeira convocação da festa, porque aos 14 dias ele participou da Páscoa. E a Páscoa tinha uma sequência de mais uma semana comendo os pães asmos. E na segunda semana, ou seja, a segunda convocação, eles repetiram o sacrifício. Então, Jesus não morreu na primeira convocação. Ele morreu na segunda convocação. Aqui entendemos que tinha 2 sábados, por causa tinha o sábado semanal e o sábado pascal. Então, encontramos no vídeo anterior o dia da ressurreição e apresentei para encontrar o terceiro dia que ele passou no seio da terra. E este foi na segunda convocação que ele ressuscitou, sendo o primeiro amanhã do primeiro dia da semana. E assim se cumpriu. Porque a preparação era no terceiro dia, porque o primeiro e o segundo dia era a preparação para eles participar das coisas sagradas ao Senhor. Assim, nós encontramos todos os passos para se cumprir
o que o Senhor veio para cumprir para o nosso bem e nós poder ter parte na vida eterna. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. E vamos continuar estudando. Se você tiver suas dúvidas, coloque, faça os seus comentários respeitosamente e assim uma crítica ou um comentário com respeito estará ajudando eu a conhecer mais e me aprofundar e também levar melhor esses ensinamentos. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.